E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e juntos, mais uma vez, vamos construindo o canal com vídeo por vídeo, sempre tentando provar aquela coisa de que matemática é interessante, matemática tem coisas legais, matemática tem coisas bonitas. E não é só aquela coisa que tá lá com as provas, com seus professores, com as coisas repetitivas para quebrar suas pernas, para atrasar seu diploma. E o objetivo do canal é mostrar isso toda semana, toda segunda-feira, lançando algum vídeo com algum tema novo. Nessa semana a gente fala sobre um tema novo no canal. Nós vamos falar sobre uma aplicação interessante de derivadas, é uma das minhas aplicações favoritas, chamada taxa relacionada. Se vocês quiserem ver o que já foi discutido nas últimas semanas sobre derivadas, sobre o que são, de onde elas vieram, a parte histórica, uma disputa judicial entre o Newton e o Leibniz, e também sobre como calcula, nos dois últimos vídeos a gente falou sobre isso. Lá embaixo na descrição tem o link para esses dois vídeos se vocês quiserem. Ver esses dois vídeos não é essencial para entender o que vai acontecer ainda nesse vídeo, mas é legal mencionar sobre eles para dar um contexto do que está acontecendo e por que nós estamos falando sobre isso hoje. Eu espero que vocês gostem. Bora lá? Vamos começar? Já foi dito na introdução, nós vamos falar mais ainda sobre derivadas. Estamos falando sobre derivadas consecutivamente há 2 semanas, elas já foram mencionadas em outros vídeos mais antigos. 2 semanas atrás a gente falou sobre o que são derivadas, quais são as origens, a disputa judicial entre Newton e Leibniz sobre quem inventou a derivada, como Newton chegou nesse conceito, como Leibniz chegou nesse conceito. É um vídeo mais histórico, mas ainda assim ele tem uma pegada interessante. Na semana passada a gente falou sobre como calcular derivadas. Como você vai lá, pega uma coisa e vamos derivar essa função para chegar em outra. Todas as regras, como a discussão de onde veio cada uma das coisas, interpretações diferentes, porque a derivada tem esse negócio histórico de como a derivada tem várias origens, os conceitos relacionados à derivada têm mais de uma interpretação às vezes. E dependendo do que a gente está fazendo, alguma interpretação pode ser mais útil do que outra. E uma coisa que seria legal a gente falar nessa semana seria falar sobre algumas aplicações práticas de derivada. A gente já falou de algumas em alguns vídeos anteriores. Olha só, é o Luke. E aí, Luke? Olha só, você sabe dizer quais são os vídeos que a gente falou de derivada? Eu tô surpreso, porque eu mesmo não sei decor todos os vídeos. Como que você sabe onde estão os vídeos? É verdade, porque você apareceu em todos eles. E isso é o easter egg do nosso canal. O Luke, o cão do trovão, sempre aparece nos nossos vídeos em algum momento, quase sempre descaradamente. Mas me diz aí, Luke, quais são os vídeos que a gente falou de aplicação de derivada? Nos vídeos 1, 2, 14, 15, 22, 24, 25, 26, 53, 54, 68 e 69. Eu estou impressionado de você não só ver todos eles, como lembrar de todos eles. Se vocês tiverem curiosidade, eu acho que eu vou deixar o link para todos eles lá na descrição lá embaixo. Mas tudo bem, a gente já falou de algumas aplicações, vai ficar chato falar de todas elas. Que tal se a gente falasse de mais uma aplicação prática? Você concorda desde que você apareça no vídeo? Beleza, Lucas, tem um detalhe assim, você já apareceu nesse vídeo, você está nele agora. Sim, é verdade. Mas ainda assim a gente ficou feliz com a sua participação. Vamos falar sobre essa que é uma das minhas aplicações favoritas de derivadas, que são taxas relacionadas. Taxas relacionadas são basicamente uma aplicação física interpretada do que a regra da cadeia faz pela gente. Se a gente for usar a notação de Lagrange, que é aquela notação F', a regra da cadeia diz que a derivada de uma função composta é f de g de x, é a derivada da função de fora, sem mexer na de dentro, vezes a derivada de quem está lá dentro. Se ao invés de usar a notação de Lagrange, a gente usar a notação de Leibniz, que é a notação df de x, df de t, a gente tem que df de x é igual df de g vezes dg de x. Primeira coisa importante sobre isso, por mais que a gente sinta vontade, por mais que dê certo, a gente não pode cortar esse dg com esse dg. Basicamente porque o símbolo df de x, o símbolo df de g, ele representa no total um único símbolo, que é o símbolo de derivada da função em relação à variável x ou em relação à variável g. Você não pode cortar metade de um símbolo com metade de outro símbolo, mesmo isso funcionando na prática. Apesar de a gente não poder fisicamente cortar isso, algebricamente isso funciona. E a interpretação disso é dizer que se eu vou fazer a derivada de uma função em relação à variável x, mas ela está indiretamente passando por uma variável g, ou por uma função g. Eu posso derivar f em g e depois multiplicar isso pela derivada de g em x. Traduzindo em termos físicos, dando um exemplo prático, digamos que a gente tem uma função g de x, e ela representa como o volume de uma esfera varia com o tempo. Digamos que seja um balão que você está enchendo, uma bolha de sabão que você está assoprando, ou um balão desinflando, mas alguma esfera cujo volume varia com o tempo. E f em função de g seria como o raio varia em função do volume. Então a gente tem que o raio varia com o volume varia com o tempo,
E combinando essas duas funções, a gente teria uma função híbrida que diria como o raio varia com o tempo. Colocando isso em termos físicos, a derivada de f em relação a x seria quanto varia o raio em relação ao tempo, que é a velocidade na qual o raio varia. A derivada de f em x, ela diz quanto o raio varia em relação ao volume. E a derivada de g em x é quanto o volume varia com o tempo. A gente está fazendo uma relação entre a vazão do balão, o quanto ele está inchando ou desinchando de acordo com o tempo, que é esse termo, dg dx, e relacionando ele com a velocidade com que o raio vai variar. Então a gente está escrevendo uma relação que diz a variação da taxa na qual o volume varia com o tempo, a vazão de ar, ou inflando ou desinflando, com a velocidade na qual o raio varia em função do tempo. Para ilustrar isso, eu preparei animações naquele nosso bom e velho software para mostrar como isso faz diferença fisicamente. E para ilustrar isso, eu peguei aqui o nosso bom e velho software que a gente sempre usa. Aqui eu tenho programado uma esfera, isso aqui é uma casca esférica que vocês estão vendo nesse momento, amarela, e é uma esfera de centro de origem raio 5. A minha ideia para programar isso é programar uma esfera que vai ser inflada, dentro vai começar a aparecer uma esferinha azul, e ela vai inchando como se fosse uma bolha de sabão sendo soprada, um balão sendo inflado, de modo que ele vai encher, só que com o detalhe de que o raio vai crescer de acordo com o tempo. A gente sabe por experiência própria, por vivência pessoal, que quando você vai assoprar um balão ou uma bolha de sabão, você vai aumentando o raio, mas ele vai aumentando primeiro rápido e depois ele vai aumentando cada vez mais devagar. Aqui eu programei para que ele aumentasse numa taxa constante. Isso, quando a gente fizer e ver a animação, vai parecer que o negócio não é muito natural. Vamos dar uma olhada como ficou. Aqui eu programei um processo muito parecido, e aqui eu fiz uma segunda animação, onde eu programei como vai variar o raio da esfera, só que agora com o volume variando de uma maneira constante, que é um processo que deveria parecer muito mais natural. Com a magia da edição, eu vou colocar os dois ao mesmo tempo. E vendo as duas animações correndo ao mesmo tempo, dá para perceber que a segunda esfera, a segunda animação, é o que a gente vê naturalmente, que a esfera começa a aumentar o raio muito rápido e depois ele aumenta cada vez mais devagar, até chegar no limite máximo que a gente programou. E vendo que a segunda animação é muito mais realista, tem a pergunta de, poxa vida, como a gente conseguiu fazer essa animação mais realista, mais parecendo com a realidade? Porque programar o raio crescendo com o tempo é literalmente fazer o raio de 0 a 5, dividir o número de frames e plotar. Já para fazer uma animação realista, a gente precisa fazer cada frame aumentando na velocidade correta na taxa natural de crescimento de raio. Na primeira animação menos natural, que a gente fez o crescimento linear, a taxa cresce uma quantidade fixa, nesse exemplo 100π/3 centímetros por frame. E para poder determinar a velocidade com que o raio vai variar no exemplo mais realista, naquela animação que acontece com o crescimento que é rápido no começo, depois ele fica mais devagar, eu usei para programar um cálculo de taxas relacionadas. A velocidade com que o raio varia, pela fórmula de taxas relacionadas, vai ser a variação do raio pelo volume, vezes a derivada do volume pelo tempo, que é a vazão na qual ele enche. E nesse caso a gente usa o volume como sendo uma taxa fixa, que para ficar mais fácil programar, para chegar no pé de igualdade, eu deixei como 100π terços de centímetro cúbico de volume variando por segundo. Aí para fazer a conta a gente precisa da derivada do raio em relação ao volume, o que é fácil de obter porque a gente sabe a fórmula do volume, a gente pode isolar o raio e determinar quanto vale o raio. E usando as regras de derivada do vídeo passado, que eu não vou detalhar, a gente consegue calcular a derivada do volume. E juntando essas informações, a gente tem uma fórmula que diz quanto o meu raio deveria variar em relação a cada frame. E aí eu programei isso de modo que em cada frame ele incrementa este tanto. Que, para ser sincero, eu simplifiquei, cortei o π, simplifiquei 100 dividido por 4 dando 25. E por mais que isso seja um número horrível, é um número que é fácil de programar, porque quem vai fazer as contas intermediárias é o computador. E é com isso que a gente conseguiu fazer uma animação realista. Dá para fazer um exemplo muito parecido usando cones. Pensando num cone cheio de água e se ele for vazando, conforme a água vai vazando, a altura da água não vai descendo de uma maneira uniforme. Quanto mais alto está a água, mais lentamente ela desce, e conforme ele vai descendo, como ele vai ficando estreito, a água vai descer cada vez mais rápido. E usando essa mesma ideia de taxas relacionadas, eu posso programar uma animação que seja realista para isso. A ideia é para a gente calcular a velocidade com que a altura varia
supondo que a gente tem uma vazão constante, vai ser muito parecida. A variação da altura pelo tempo, que é a velocidade na qual a altura diminui, ela vai ser igual à derivada da altura em relação ao volume, vezes a derivada do volume em tempo, que é a vazão do nosso tanque. Para programar, eu chutei um número, eu supus que a vazão, a taxa de velocidade na qual o volume varia, é de menos 25 π sobre 3 centímetros cúbicos por frame. E para determinar a velocidade na qual a altura diminui naturalmente, a gente calcula essa derivada. Como a gente precisa da derivada da altura em relação ao volume, a gente pega a fórmula do volume de cone, isola a altura, com o detalhe de que, se você tem um cone, existe uma proporção entre o raio e a altura. Para ficar bonito no desenho, eu deixei o raio igual à altura, e fiquei uma expressão que é muito mais fácil isolar a altura. E a gente pode derivar isso pelas regras de derivada. De novo, não vou fazer os detalhes, a gente viu isso no vídeo passado. E simplificando a equação, a gente tem isso aqui. E aí, juntando todas as informações, a gente tem um jeito de programar uma função que diga quanta altura varia em cada frame. Juntando essas coisas e simplificando a equação, a altura vai ser dada por esse menos 25 terços raiz cúbica de π sobre 3v quadrado. É meio esquisito, é meio zoado, mas é fácil de programar. A gente programa isso em uma linha. Vou mostrar agora como fica a animação do cone, tanto no caso que a altura desce uniforme, quanto numa animação realista, mostrando como seria para um cone fisicamente, como seria para um cone real e comparar as duas. E aqui é uma animação muito parecida com a que a gente fez antes. Primeiro vou mostrar como seria o cone se a altura dele descesse de uma forma constante. Vai soar muito não natural, porque a gente sabe que a água não vaza assim. Quanto mais para baixo, mais rápido a água vaza, no caso de um cone que vai ficando estreito. Agora, finalmente, vamos ver como fica a animação se a gente fizer o caso realista. Para a altura variar naquela taxa que a gente calculou anteriormente, para ver se fica uma animação mais realista. E agora com a magia de edição a gente pode colocar as duas uma do lado da outra. E dá para perceber que mesmo eles começando ao mesmo tempo, terminando ao mesmo tempo, a segunda animação é muito mais realista, porque ela foi calculada com a ideia de como a altura varia com o tempo, usando o conceito de taxa relacionada. E não é só para fazer animações gráficas que a taxa relacionada serve. Essa aplicação que é bem interessante, que é legal para mostrar uma coisa direta e rápida, como a gente pode fazer uma animação mais realista considerando isso. A ideia de taxa relacionada é bastante usada em computação gráfica para você fazer coisas mais realistas. Nem sempre uma coisa que é constante com o tempo é sempre igual. Um exemplo bem simples que a gente pode fazer agora, aproveitando que esta tomada foi gravada de noite, é essa sombra atrás de mim. Se eu mexer minha cabeça com uma velocidade constante, de acordo com a distância da parede, a minha sombra se mexe com uma velocidade diferente. É possível calcular e programar isso usando taxas relacionadas. Mas é basicamente isso que eu tinha programado para falar por hoje. Taxas relacionadas muito provavelmente vão voltar em algum momento no nosso canal, tem bastante aplicação interessante, mas por hoje era isso que eu tinha programado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, se quiserem deixar um recado, dar uma sugestão de tema, tirar alguma dúvida, vocês sempre podem ir lá embaixo, deixar um comentário. Ou se vocês preferirem um contato mais pessoal, vocês sempre podem usar aqui, ó, do meu lado, passando o meu e-mail ou o meu Twitter para entrar em contato. E lembro vocês que eu também dou aulas de matemática, se vocês quiserem me procurar pelo e-mail também, fiquem à vontade. E se vocês têm algum amiguinho interessado em matemática, em ciência, em computação gráfica, esse vídeo é bem interessante. O canal como um todo tem bastante coisa relacionada, é a meta do canal, mostrar que a matemática tem coisas legais, divertidas. E eu espero ver vocês de novo na semana que vem. Na semana que vem vamos falar um tema bem diferente, para dar uma quebrada dessa coisa que a gente ficou muito tempo falando só de derivada. Espero que vocês gostem. E vejo vocês no futuro. Fiquem bem e até lá!